Esse vídeo vai te mostrar um pouco das simbologias e costumes pagãos que a sociedade atual vive e os efeitos que eles trazem. 1. Sentimento de perseguição ou de vigilância. A pessoa que sente que alguém ou algo está a olhar para si, arrepios, vozes, correntes de ar com janelas fechadas são alguns sintomas de contatos com médiuns ou de bruxaria. 2. Não conseguir dormir ou ter pesadelos constantes. O envolvimento com o oculto ou a idolatria tira a paz das pessoas e uma consequência é não conseguir dormir. Sonhos com mortos, monstros e coisas horríveis. Um mau sonho acontece a qualquer pessoa, mas se esses sonhos são constantes deverá ser corrigido. Espiritualmente sabemos que Jesus nos dá a paz e por isso não devemos permitir que essa paz seja afetada devido a maldições espirituais. 3. O mal persegue a pessoa que consultou bruxos. Doenças múltiplas, problemas financeiros e com os filhos são consequências evidentes das ligações ao oculto. A pessoa pode ficar de tal maneira escravizada que culpa Deus do mal que lhe acontece. A maldição tem sempre uma causa. Provérbios 26, 2. A Bíblia ensina a fecharmos todas as portas ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4 e 27. Tudo corre mal a quem consulta o oculto. Livros, filmes e revistas de ocultismo, New Age. Se você tem em seu poder livros, filmes ou revistas que glorificam ao diabo, livre-se disso. Enciclopédias de ciências ocultas, livros sobre magia, o livro de São Cipriano, livro sobre reencarnação, Rosa Cruz, Mormons, Testemunhas de Jeová, Hare Krishna, livros de astrologia, filmes de pornografia, de karatê, de terror, queime tudo isso. A Bíblia mostra que essa foi a prática da igreja primitiva. Muitos dos que praticaram artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e, feita a conta o seu preço, montava a 50.000 moedas de prata. Atos 19 e 19. Festas pagãs e rituais proibidos. O Carnaval, Halloween, as festas do Espírito Santo, festas de santos padroeiros, são coisas que o cristão não deve praticar, nem deve deixar que os seus filhos se envolvam. Corte amizades com as pessoas que tentam envolver-se nestas práticas. Se você quer mesmo ir para o céu, deve fazer o que Deus diz e não aquilo que o diabo quer que você faça. Mas quanto aos tímidos, em falar de Jesus, e aos descrentes, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos devassos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Capítulo 2. Práticas malignas. Os nomes modernos das práticas malignas não são em muitos casos os mesmos que foram designados na Bíblia. Previsão astrológica, adivinhação, percepção extrasensorial, telepatia, clarividência, escrita automática, tábua de Ouija, astrologia, horóscopos, leitura de mãos, leitura de folhas de chá, técnicas de expansão da mente, hipnotismo, alianças psíquicas, meditação transcendental, yoga, bruxaria, telequinesis, levitação, projeção astral, espiritismo, espiritualismo, sessões espíritas, satanismo, etc. são nomes atuais de práticas que desagradam a Deus. Símbolos. 1. Ankh. Este era um antigo símbolo egípcio de fertilidade. Simboliza os órgãos sexuais masculino e feminino. Utilizado no culto ao deus Ra, Deus Sol. Hoje em dia é muito utilizado em bijuteria, e por ocultistas e satanistas. 2. Astrologia, signos. Os símbolos do horóscopo identificam-se com deuses de sexo.
E quando levantares os teus olhos aos céus e vires o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, não sejas seduzido a inclinar-te e adorar coisas que o Senhor teu Deus repartiu aos povos que vivem debaixo do céu. Deuteronômio 4:19. A astrologia é uma prática proibida por Deus e que muitas pessoas encaram como uma brincadeira. 3. Anarquia. Simboliza a anti-justiça. Muito utilizado por grupos de rock satânicos. 4. Antancarangá. Também chamado Rainbow Bridge ou Ponte do Arco-Íris. Simboliza a ponte entre a humanidade e Lúcifer. Algumas pessoas utilizam o arco-íris como decoração. O arco-íris verdadeiro tem 7 cores, o satânico tem 6 cores. A bandeira do arco-íris indica que nessa casa ou nesse carro estão homossexuais. 5. Baponet. Esta é a chamada Cruz de Salomão, invertida e na qual se inseriu a cabeça de um bode. É utilizado no satanismo para invocar demônios. É um dos símbolos de Satanás. Uma organização que dá pelo nome de Igreja Satânica de Anton LaVey usa este símbolo como o seu emblema. As duas pontas superiores simbolizam o ascendente dos cornos de Satanás, as 3 pontas inferiores simbolizam a negação da Trindade Divina. 6. Bola de cristal. Este é um objeto utilizado por médiuns e feiticeiros para buscar informação sobre espíritos familiares e de adivinhação. A adivinhação é proibida por Deus na Bíblia. Muitas pessoas têm em casa bolas de cristal com flocos de neve, que são uma forma decorativa deste símbolo de adivinhação e bruxaria. 7. Cruz de Baponet. Este é o símbolo da antiga deusa egípcia Osíris. É utilizada também em uniformes da maçonaria. É um dos símbolos do diabo. 8. Cruz da Confusão. Este foi o símbolo usado pelo Império Romano utilizado para colocar em causa o cristianismo. Utilizado por seitas e grupos de rock satânicos como os Blue Oyster Cult. 9. Cruz de Nero. Símbolo da paz. Este foi o símbolo utilizado pelo imperador romano Nero para afrontar os cristãos. Ele crucificava os crentes de cabeça para baixo. É o símbolo do anticristo. Estava gravado nos escudos dos soldados romanos que destruíram Jerusalém no ano 70 DC. Os muçulmanos utilizavam-no nas cruzadas contra os cristãos. A OPA utilizou-o na guerra contra os judeus e os comunistas utilizaram-no na Rússia nas portas das igrejas que encerravam. Foi gravado nos corpos mortos de judeus e ciganos durante a Guerra Civil Espanhola e recentemente tem sido usado pelos movimentos antinucleares. Representa a cruz invertida, quebrada e limitada pelo círculo. 10. O círculo. É um símbolo universal de magia. Os poderes satânicos são sempre invocados dentro de um círculo. 11. Cruz invertida. Este é o símbolo da afronta ao cristianismo. Um dos principais símbolos satânicos. Utilizado por adoradores ao diabo em brincos e colares para identificação. 12. Cruz suástica ou Zen. Esta cruz é utilizada em muitas culturas como um símbolo mágico. Recentemente usada pelos nazis e movimentos racistas com as pontas no sentido do relógio. Supostamente representando o movimento do sol. Utilizado pelos adeptos do yoga e budismo zen, com as pontas no sentido contrário aos ponteiros do relógio. 13. Corno italiano. Este amuleto em forma de corno é utilizado pelos homens latinos principalmente. Simboliza a virilidade e fortuna. Atrai espíritos malignos e de adultério sobre quem a utiliza. 14. Cornos de saudação. Para além de ser um insulto em muitas culturas, simbolizando que a pessoa para quem é dirigido foi vítima de adultério, esta é uma saudação satânica.
É uma forma de identificação entre aqueles que estão envolvidos em satanismo e ocultismo. Saudação utilizada por membros de seitas e de grupos de rock satânicos. 15. Dragão chinês. Símbolo do diabo. Satanás é chamado na Bíblia de dragão, no livro de Apocalipse. Este animal mitológico é um símbolo do mal, muito utilizado em louça chinesa. Este é um dos piores símbolos satânicos e espalhado pelos orientais por todo o mundo. 16. Figas. Este é um gesto destinado a fazer uma cruz com os dedos e é um gesto de superstição. Algumas pessoas trazem a figa de polegar presa ao pescoço, utilizado em magia branca para trazer suposta proteção contra os espíritos malignos. Deus abomina, detesta, toda forma de superstição. A figa é usada ao pescoço em conjunto com outros amuletos e era uma forma antiga de consagração de crianças aos demônios e ao paganismo. 17. Hexagrama. Um dos principais símbolos de feitiçaria. Representa a estrela de Davi inserida num círculo e visa representar a limitação do poder do Deus de Israel. Muitas pessoas usando pensando tratar-se da estrela de Davi é um engano satânico, pois a estrela de Davi nunca está inserida num círculo. Símbolo muito utilizado nos países do sul da Europa por feiticeiros e bruxas. 18. Yin e Yang. Reflexologia. Os taoístas, religião oriental, creem numa energia chamada Qi. As forças positivas e negativas seriam necessárias ao ser humano, que deverá ter um equilíbrio de bom e de mal. Confúcio foi o fundador da religião taoísta, doutrina de demônios que produz povos atrasados e embrutecidos, sem Deus e sem esperança. 19. Maria, culto da Virgem. Este é um símbolo de idolatria que se opõe à palavra de Deus de muitas formas. Primeiro, a Bíblia diz que só devemos adorar e servir ao Senhor nosso Deus. Segundo, a Bíblia condena o uso de imagens como forma de adoração, sendo um pecado com maldição de Deus sobre aqueles que o praticam. O culto da Virgem é uma adaptação ao cristianismo do culto à deusa Ísis, muito difundido em Roma nos séculos imediatos à redenção efetuada pelo Senhor Jesus Cristo. 20. Missa negra. Símbolo usado para assinalar locais onde se efetuam cerimônias de adoração ao diabo. A missa negra inclui o ritual de ler a oração do Pai Nosso ao contrário e o sacrifício de crianças. 21. Olho de Deus. É um emblema usado para encantar ou hipnotizar, é um dos símbolos mais comuns utilizados em magia. Deuteronômio 18, 9, 14. 22. Pentagrama. Usado em ocultismo como círculo mágico. É usado no satanismo como a cruz no cristianismo. Muitos portugueses usam ao pescoço juntamente com um corno italiano, roda dentada, etc., formando uma armação, usado pelos espíritas. 23. Pirâmide, olho de Horus. Representa Mamon, Satanás controlando as finanças do mundo. Está no dólar americano. É também um símbolo maçônico. O triângulo com o olho simboliza a iluminação. É também certos bruxos mandam colocar pirâmides sob a cama para restaurar potência sexual. O obelisco era o símbolo de Nimrod, mais tarde nomeado de Baal. Utilizado por algumas organizações maçônicas. Muitas cidades têm monumentos destes que foram erigidos numa época em que a maçonaria tinha maior poder e influência. Representa para os druidas um símbolo fálico, pênis ereto. Pegasus. Este é um cavalo com asas da antiga mitologia grega. A líder da teosofia, chamada Alice Bailey, fomenta o uso do Pégaso, do arco-íris, do olho de Horus e do triplo seis.
A intenção é de habituar a sociedade a estes símbolos New Age Nova Era. É utilizado pelos seguidores das doutrinas holísticas, moderna feitiçaria que incentiva o uso de produtos naturais. Nunca consuma produtos de erva na área de companhias holísticas, foram consagrados aos demônios. 26.666. Este número é citado em Apocalipse 13:18. Refere-se ao Anticristo e à besta, personificações de poderes de Satanás. Utilizado como uma forma de simbolizar o poder do homem. Este símbolo numérico tem algumas variantes geométricas. Nas culturas anglo-saxônicas é também simbolizado através do F, sexta letra do alfabeto e primeira letra de um conhecido palavrão que é repetido 3 vezes como forma de blasfêmia. 27. Scarab. Este emblema de um escaravelho sagrado é um símbolo de reencarnação. É associado ao antigo culto de Beelzebub, o deus das moscas, referido por Jesus como o próprio Satanás. 28. Talismã. Este emblema é gravado no chão das igrejas satânicas. Os símbolos inseridos no pentagrama variam conforme o grupo satânico que o utiliza. 29. Thunderbolt. Esta marca assinala o príncipe das potestades do ar. Thunderbolt significa ave do trovão. 30. Trovão, raio. Utilizado como símbolo do poder na antiguidade e nos tempos modernos. Foi utilizado pela polícia secreta do regime nazi, as SS. Utilizado por grupos de rock ligados a organizações satânicas como os AC, DC, Kiss, iniciais das palavras Knightsin e Satan Service, Cavaleiros ao Serviço de Satanás, Marilyn Manson, Alice Cooper, Iron Maiden, Venom, Wasp, Slayer, Meatloaf, Motley Crue, Merciful Século. Satanás cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que concorde há em Fat, Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Estes grupos de música rock são a face visível de poderosas organizações satanistas. 31. Zodíaco. As casas do zodíaco são utilizadas em astrologia. Estas autoproclamadas ciência envolve um negócio de milhões. Zodíacos ocidentais ou chineses são superstições e práticas condenadas por Deus na Bíblia Sagrada. Organizações que se opõem ao Deus verdadeiro. O Deus deste Cristo e Belial, o Deus do mal. Ou que consenso tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois o santuário do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. 1 Coríntios 4, 6 e 14, 18. Conheça os símbolos de organizações que se opõem ao Evangelho. Ananda Marga, organização hindu formada por P.R. Sarkar. Um ferroviário que se proclamou guru e mestre. São seguidores do yoga tântrico. O yoga ensina que o homem está em controle. É uma prática maligna muito divulgada nos nossos dias. 33. Animismo. Religiões africanas adoram todo tipo de deuses, desde árvores a pedras, a animais. Máscaras africanas estão associadas a cultos pagãos e são uma forma de atrair maldições e espíritos malignos. 34. Antroposofia. Religião fundada na Alemanha pelo feiticeiro Rudolf Steiner, misturando teosofia e gnosticismo. Creem no poder do karma, na reencarnação, no mundo perdido chamado Atlântida. Para eles cada pessoa é um anjo.
A Igreja Católica condenou firmemente os seus ensinos em 1919. A sua atividade principal são escolas apelidadas respectivamente Steiner, Oepa e Waldorf. 35. Budismo. O budismo saiu do hinduísmo e é uma das principais religiões do mundo. Foi fundada em 560 a.C. por Gautama Buda. Existem várias formas de budismo. A doutrina budista ensina as pessoas a esvaziarem-se de todo e qualquer tipo de chinês. Um cristão nunca deve ter em sua posse imagens de outros deuses. 36. Católicos liberais. Seita formada em 1916, saída da Igreja Católica Romana. Dizem ser cristãos, mas creem na teosofia, religião saída do hinduísmo. Aceitam a inspiração e ensinos de todas as religiões. Ensinam que o espírito humano é divino. 37. Centros espiritualistas. Seita New Age que teve origem na Nova Zelândia. Apelidam-se de centros naturais e espiritualistas Tawara. Usam como símbolo um albatroz. Dizem ser a favor do amor e da boa vontade, mas expulsam qualquer membro que se diga cristão. Seita gnóstica fundada nos Estados Unidos por Mary Baker. Ensinam que a doença não existe e tem origem apenas na mente. Nada tem de cristãos nem de cientistas. São uma seita de origem diabólica que rejeita a salvação e a obra completa de Jesus no Calvário. Ekankar. Seita anticristã fundada em 1964. Os seus ensinos vêm do yoga hindu. Falam da ciência das viagens mentais. Fundada por Paul Twitchell, ensinam que a alma pode fazer viagens astrais e que a salvação se alcança por boas obras e meditação. Hare Krishna. Seita fundada em 1965 por hindus. O seu deus Krishna é alcançado por uma longa oração, mantra. Ensinam que há uma dívida kármica para com Krishna que é paga por reencarnações sucessivas. Vestem-se de amarelo, rapam o cabelo e tocam pandereta nas ruas. Hinduísmo. Uma das religiões mais antigas do mundo. Adoram vários deuses, politeísmo. Estão na origem das doutrinas da reencarnação. Este símbolo é satânico e se tiver chávenas ou pratos com esta flor destrua essa maldição. Humanismo. Grupo que rejeita por completo a ideia de um Deus sobrenatural. Afirmam que o homem é a única autoridade. O seu principal ensino é a evolução das espécies e a negação da criação divina. O seu símbolo é usado por diversas organizações. O livro sagrado chama-se Alcorão. A estrela e a meia-lua são símbolos destes inimigos dos cristãos. Dizem que a mulher não tem alma, e que o paraíso é um lugar para homens serem servidos por mulheres e beberem vinho. As consequências do Islã no povo estão à vista: pobreza, guerras, miséria, ódio, inveja, terrorismo, etc. Igreja de Satanás. Fundada nos Estados Unidos no Hotel Califórnia, referida por uma canção do grupo Eagles, Bem-vindo ao Hotel Califórnia. Anton LaVey é o fundador e sumo sacerdote em São Francisco. Este símbolo está na capa da Bíblia satânica e é usado para a destruição dos inimigos. A Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias, normalmente conhecida por Mormons, foi iniciada depois de seu fundador Joseph Smith ter sido contactado por um demônio que se intitulou de Anjo Moroni. Smith era maçom e adaptou essas práticas juntando doutrinas cristãs e fantasias. Testemunhas de Jeová. Seita denominada Sociedade da Torre de Vigia. Estabelecida por Charles Taze Russell em 1879.
já tiveram 7 nomes diferentes. Os membros são obrigados a comprar, vender e distribuir as suas revistas. São ensinados a não ler apenas a Bíblia. As suas doutrinas mudam ao longo dos anos. Rejeitam a divindade do Senhor Jesus. Halloween. Quem celebra o Halloween? Os feiticeiros e médiuns levam muito a sério o Halloween. Este é um tempo para lançar feitiços e adivinhar coisas. As pessoas supersticiosas dizem que as raparigas solteiras devem ir para o espelho à meia-noite no Halloween e comer uma maçã e que irão ver a cara do futuro marido, e que se isso não acontecer elas irão ficar solteiras. É nesta noite que os satanistas dedicam a sua vida a Satanás e eles dizem que o verdadeiro significado da palavra é Halloween, o inferno vence. O Halloween é muito mais sério do que uma simples festa para as crianças. O seu objetivo é colocar as crianças em contato direto com as forças do oculto. O diabo, a feitiçaria e a superstição. Satanás está a conseguir cumprir o seu plano nas vidas daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Que aconselha a Bíblia neste assunto? O cristão deve se abster de participar nesta festa pagã e deve ensinar os seus filhos com sabedoria a não se deixarem arrastar pelo desejo dos comerciantes e das multidões ignorantes. Será que devemos participar numa festa em que as pessoas fazem culto à morte? Ao diabo, aos vampiros, às bruxas, aos demônios e outros seres do inferno? Muitas pessoas pensam que as brincadeiras desse dia são coisas inocentes para as crianças.